Olá! Estamos de volta com mais um Paizinho Responde. Olha que coisa linda, né? Então, olha, estamos aqui hoje para falar sobre introdução alimentar, tá bom? Tô com a mensagem aqui, mas antes de falar sobre a mensagem, eu queria já agradecer a sua visualização, agradecer que você está fazendo parte do time de divulgar esses vídeos por aí. É muito importante para mim que esses vídeos cheguem a maior quantidade possível de pessoas, tá bom? E, inclusive, deixa eu contar um negócio novo para vocês aqui. Eu tenho feito áudios no WhatsApp. Pois é, áudios novos aí, conversando sobre as coisas dos nossos filhos, essas reflexões da vida. Então, se você quiser receber todos esses meus áudios, vai lá no paizinho.com/WhatsApp, e aí vai ser um link direto para esse grupo no WhatsApp. Você entra, não vai receber enxurrada de mensagem, é só para receber essas atualizações, tá legal? E se você gostar desse vídeo, já espalha para todo mundo, tá bom? Ajuda a divulgar, marca as pessoas aqui e já deixa teu like aqui, que tenho certeza que você vai gostar dessa reflexão de hoje, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ler logo a mensagem aqui pra gente não ficar de muita baboseira, não é verdade? Então, a mensagem de hoje é da... Opa, peraí, deixa eu abrir aqui de novo. É da Heloísa Oliveira. Ela falou assim: Paizinho, obrigada pelos seus vídeos. Você poderia falar sobre introdução alimentar? Como você fez com os seus filhos? Como entender os sinais de que o bebê está pronto? BLW ou papinha? Vou começar em breve e estou muito insegura como mãe de primeira viagem. Pois é, Heloísa, olha, é bem complicado esse momento, porque eu acho que mistura um monte de coisa daí. Principalmente se você tem um primeiro filho ali, o seu primogênito, você é pai ou mãe de primeira viagem, é realmente uma pressão muito grande, a gente tem muito medo, a gente acha que, deu 6 meses, é aquela regra de ouro, não deu 6 meses, eu tenho que introduzir os sólidos na vida do meu filho. E não é por aí. Então vamos começar falando primeiro pelos sinais, tá legal? Tem alguns sinais que são importantes que a gente observe nos nossos filhos, né? Então, assim, ele tá sentado já direito, sem precisar de ajuda. Então, ele precisa estar sentado sem precisar que você dê um apoio, ou sem precisar estar encostado. Ele precisa estar bem para ficar sentado, para poder se alimentar. Outra coisa importante também é que ele consiga, fazer esse movimento aqui, de pinça, tá? É o chamado movimento de pinça, ou seja, a criança, ela precisa tá já nesse processo de amadurecimento dela, que ela consiga pegar as coisas assim, com a pinça, tá? Isso é importante também para ela se alimentar. E a outra coisa é, obviamente, o interesse pelo alimento, né? Então, assim, tem bebês e bebês. Cada bebê é diferente. Tem bebês que vão se interessar, sei lá, desde 5 meses de idade, vão ficar assim, o que esse meu pai tá comendo aí? O que minha mãe tá comendo aí? E eles vão ficar interessados. O Dante, por exemplo, com 5 meses e meio, mais ou menos, a gente nem se preocupava ainda em fazer introdução alimentar nele. E aí, num desses encontros, com outros pais, com outras mães, com bebês no parquinho, um piqueniquezinho, de repente a gente tá conversando, a gente deixa o nosso filho de lado, aí de repente a gente olha pro lado e ele tá lá atracado com uma goiaba, ou seja, ele se iniciou sozinho na introdução alimentar dele. E tem crianças que vão demorar, vão ter interesse por comida lá pelos 6 meses e meio, 7 meses, então é importante a gente respeitar esse tempo e observar esses sinais todos, tá bom? E acompanhar com o seu pediatra, assim, se o bebê ele mama em livre demanda, a gente tem que saber que nesse processo é um processo de descoberta mesmo do alimento, das texturas. Então a fonte mesmo de alimentação do bebê durante esse primeiro ano de vida é o leite materno, tá bom? Então você não precisa se preocupar tanto, meu Deus, eu preciso apresentar X gramas de frango e grelhado e arroz e feijão e as leguminosas e tudo mais. Não, a gente precisa pensar que a introdução alimentar, ela é a primeira chegada no mundo dos alimentos sólidos para os nossos filhos. Então tem que ser uma coisa que você tem que se preocupar muito mais com a relação que ele está construindo com a alimentação em si do que com os próprios alimentos. Então é por isso, inclusive, que o BLW é uma das técnicas que até a Heloísa pediu para falar aqui, BLW ou papinha, para a gente entender melhor como é que funciona isso. Então vamos lá. A gente tem os sinais do bebê, a gente tem esse marco aí de mais ou menos 6 meses, que nem todos os bebês seguem esse marco. A gente tem os pediatras que podem ajudar a gente a entender esse processo e ajudar, assim, isso se o pediatra for um pediatra mais consciente, com um olhar mais integral para o seu filho. Se for aquele pediatra que segue uma cartilha, que provavelmente é uma cartilha patrocinada por alguma empresa grande alimentícia, então provavelmente ele vai querer que você siga um cardápio restrito já no primeiro dia, assim que ele fizer 6 meses de idade. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Então, tirando essas coisas todas,
sobra a grande dúvida, BLW ou papinha? Se você não sabe o que é BLW, eu vou explicar aqui mais bem rápido para você, tá bom? Porque eu tenho um prazo de 10 minutos para fazer esse vídeo. O que é a BLW? BLW é uma sigla em inglês chamada Baby Led Weaning, ou uma tradução livre seria um desmame orientado pelo bebê, né? Porque isso é outra coisa que a gente precisa saber também. O desmame, ele se inicia a partir do momento que se introduz os sólidos na alimentação de um bebê. Então é ali que começa oficialmente um processo de desmame que pode durar muito tempo, né? Mas ou não, independe, mas enfim, é ali que se caracteriza o início. E o BLW é quando você deixa que o bebê descubra isso e que a aproximação dele dos alimentos seja uma coisa muito mais natural. O que isso quer dizer? A gente não oferece papinhas, a gente não oferece a bananinha amassada, sabe? A gente oferece a banana inteira, a gente oferece, sabe? Os alimentos, eles são oferecidos in natura, sabe? Sem processamento. E isso tem várias... Enfim, não dá para fazer um vídeo aprofundando sobre isso, mas isso tem várias vantagens, que o bebê consegue entender qual é a textura do alimento, consegue entender qual é o gosto natural daquele alimento, daquela fruta. Então, assim, é muito diferente você comer uma banana amassada do que uma banana real, né? Então, assim, quando você dá uma banana inteira ali, né, só descascada para a criança, ela vai ter uma sensação do que é uma banana de verdade. E quando ela crescer, ela vai muito provavelmente comer aquela banana com mais facilidade do que um bebê que comeu aquilo através de papinha. Não quer dizer que o bebê que coma com papinha seja, né, ai meu Deus, ele nunca vai comer uma fruta inteira direito. Não, isso não tem nada a ver. Mas você aumenta as chances, sabe? A gente está falando aqui de aumentar as chances. Então o BLW, ele trabalha dessa maneira. Tem aquele risco absurdo, as pessoas ficam com muito medo. Ah, meu Deus, mas a criança vai engasgar e, nossa, vai sufocar. É um medo pavoroso mesmo. A criança tem aqueles reflexos, engasgam e tudo mais, e aquilo é normal, porque nunca nada passou pela garganta daquele bebê. Então ele vai ter como reflexo engasgar quando passar alguma coisa ali. E isso é normal. Mas é importante que o alimento esteja inteiro ali para a criança manusear, sabe? Então, tipo, ela vai pegar aquilo ali. A gente não vai dar de colher para a criança. Ela vai pegar aquilo ali, vai pegar, vai botar na boca, vai experimentar, vai sentir qual é o gosto, vai largar se não gostar, vai pegar outra coisa. Então, essa que é a ideia do BLW. E é muito bacana por causa disso, porque você deixa a criança explorar e criar uma relação muito mais natural com o alimento. Vamos pontuar aqui que, assim, se você puder evitar dar papinhas industrializadas para o seu bebê, é muito melhor, porque são papinhas industrializadas, né? Então, se você ainda não se sente muito seguro com o BLW, tudo bem, isso não é uma regra, né? Tipo, você, ah, meu Deus, para fazer criação com apego tem que fazer BLW. Nada disso, tá? Até porque, assim, eu tenho 3 filhos, né, a mais nova tá mamando ainda, não passou pela essa fase de introdução alimentar, mas o Dante passou por uma introdução alimentar com bastante característica de BLW, assim, estritamente BLW. O Gael a gente já fez um negócio meio a meio, a gente dava alguma coisa já mais processada a gente, né, amassando uma banana ou dando uma banana inteira, mas a gente fez uma coisa meio híbrida, tá? Porque a gente tinha 2 filhos, pra gente começou a se tornar mais difícil, mais pesado, porque a criança tende a fazer uma lambança maior se ela vai manusear um alimento inteiro, né? Então, assim, com 2 filhos pra gente começou a ficar difícil. Tem gente que consegue, a gente não conseguiu. Então esse é um ponto importante de você levar em consideração. Não é obrigatório, é bacana. Se você quiser procurar por mais vídeos e mais textos sobre isso, super recomendo, tá bom? Mas não é obrigatório, tá? Então, assim, o importante é... Para você aí, Heloísa, tava até lendo o nome dela aqui, para você se acalmar e ter uma relação mais tranquila com isso, eu recomendo um livro que é o livro do pediatra espanhol chamado Carlos Gonzalez, que se chama, peraí, deixa eu lembrar aqui, Meu Filho Não Come, tá? É um livro ótimo que ajuda a gente a quebrar vários paradigmas, várias preocupações que a gente tem. Ah, meu Deus, meu filho não vai comer. Ele vai comer no tempo dele. E o que é mais importante de tudo é a gente incentivar ele a criar uma relação saudável com a alimentação, entende? Então, se ele não vai começar a comer tudo com 6 meses e meio, se até 1 ano ele não se importa muito com comida porque ele tem o peito ali, sabe, tudo bem. Pega mais leve, que é importante que a criança crie essa relação prazerosa com a alimentação do que ser obrigada, né? Porque ter aqueles vídeos horrorosos de que o pai bota uma boneca para dar comida, a boneca não quer comer, o cara bate na boneca e a criança começa a comer, sabe? Tipo, vamos desassociar essa questão de violência, de medo, de humilhação com a alimentação das crianças, porque isso vai modelar a vida adulta dela inteira na relação que ela vai ter com a alimentação, tá bom? Então, espero ter ajudado. Não esquece, deixa sua pergunta aqui no Paizinho Responde e ajude a espalhar esse vídeo por aí.
Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.